Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Tô. Yes. Tá bem, né? Ok, pessoal. Como eu já havia comentado bem rápido, tá? Bem breve. A gente vai dar início hoje ao nosso próximo capítulo. Eu tô sem o livro aqui próximo. Mas o próximo é o capítulo logo em seguida após os triângulos, tá? É o capítulo de quadriláteros. Eu não lembro bem a numeração desse capítulo. Não sei se é o capítulo 9. Tá? Se alguém tiver com o livro aí do lado, confere aí pra mim, por favor. Quadrilátero. A gente vai pro triângulo, quadrilátero, depois volta pro triângulo. Não. Tem polígonos. É que eu tô, o livro tá lá no quarto. Deixa eu ver isso daqui, esse aqui é de vocês. É o sétimo. Tem polígonos, aí tem triângulos e tem quadriláteros. Logo em seguida. Pois bem, tá? Não lembro agora bem a numeração do capítulo. Mas é o capítulo logo após os triângulos. Tá? Aqui tem um capítulo falando de polígonos, aí tem de triângulos, só triângulos e outros sobre quadriláteros. Então a gente vai dar início hoje, tá? Eu fiquei na dúvida, pessoal, se eu fazia mais uma aula de exercício, né? Mais uma semana de exercício sobre triângulos. Só que eu acho que já deu para compreender, tá? Basicamente, o que é que eu preciso saber sobre triângulos, né? Foi o capítulo passado. O principal, né? A principal coisa que é a soma total dos ângulos internos, tá? Alguém sabe quanto é que dá a soma total dos ângulos internos? 180. 180 graus. Então isso aqui você tem que saber. Se você não sabe disso, você me avisa aí para eu poder ficar ciente. Você tem que saber isso aqui. E se você somar todos os ângulos internos de um triângulo, todos os ângulos de dentro do triângulo, vai dar 180 graus. E outra coisa que você precisa saber também é sobre os casos de congruência de triângulos, que é o caso LAA, né? LLL e tal. Aqueles casos de congruência, são 4 casos de congruência. Basicamente essas duas coisas. E já passei acho que umas 2, 3 semanas já em triângulo, eu acho que já está na hora da gente passar de conteúdo. Só uma informação para vocês, tá? Esse capítulo de quadriláteros ainda vai ser remoto, né? Como vocês estão vendo, vai ser à distância. Caso a gente não volte já no início de agosto, tá? E eu termine esse capítulo de quadriláteros, eu não vou avançar o conteúdo, tá? Não vou mais avançar o conteúdo. Aí as aulas seria em relação a que eu faria uma revisão do ano, tá? Eu faria, por exemplo, umas 3 semanas, duas semanas, 3 semanas, voltando os conteúdos anteriores para a gente poder revisar, porque vocês já estão muito adiantados no capítulo. Se você pegar o livro de matemática, você vai ver que esse capítulo de quadrilátero já está lá no final já. Eu acho que só falta só um ou dois capítulos, no máximo 3, para terminar o livro. Então a gente não tem muito sentido a gente apressar dessa forma. Então, Nem parece. pois é, não parece. Assim, por que pareça, explicando assim online, é até mais rápido, porque a gente filtra, né? Eu filtro o que é mais importante. Aí acaba sendo até mais rápido do que se eu estivesse na sala de aula. E esse livro de vocês também, ele é bem pequenininho, ele é o menor de todos. Do sexto ao nono, ele é o menor, do livro do oitavo. Né? O conteúdo do oitavo em si, de matemática, ele não é tão complexo não. Ele é bem simples. O único capítulo difícil que tinha no livro de vocês era frações algébricas, que foi tirado e colocado no nono ano. Então aí ficou moleza agora. Tá? O conteúdo do oitavo ano geralmente é bem simples mesmo. Então pessoal, quadriláteros, tá? Todo mundo tá conseguindo me ouvir aí? Todo mundo tá aí? Assim. Sim. Beleza, então a aula de hoje ela vai ser mesmo assim, basicamente só a introdução de quadriláteros, tá? Não vai ser nada muito complexo não. Como eu já tinha falado, eu poderia até gravar essa aula, tá? Mas eu gosto muito de fazer live assim, eu acho que o contato é bem melhor, tá bem mais rápido, né? É bem mais direto, né? Eu prefiro. Lá na live, assim, na aula gravada, eu não tenho acesso de quem tá assistindo, quem conseguiu ver ou quem não conseguiu ver. Né? Eu prefiro fazer essas lives. Não vai gravar, não. Já tá gravando já. Tá gravando. Eu fiz uma Ah, aula, não sei se foi aqui, acho que foi, cara, de física. Uma aula bem interessante, uma aula importante, boa que só, de vetores, acho que foi aqui mesmo.
Aí eu fiz Aqui a nós aula, estamos estudando vetor. quando eu fui ver no final, eu não tava gravando, aí ficou sem imagem. Acho que foi aqui, eu tava vendo. Então, pessoal, quadriláteros, tá? Definição de quadriláteros. Sejam A, B, C e D, quatro pontos complanares. Uma coisa complanar, pessoal, significa uma coisa que está com tudo no mesmo plano, tá? Então, tenho quatro pontos que estão no mesmo plano, tá? São complanares. Todos distintos, ou seja, eu não posso ter um ponto em cima do outro, tá? Quando eu tenho um ponto em cima do outro, você tem dois pontos iguais. Então, quando eu digo que esses pontos têm que ser distintos, é que eles têm que estar em posições diferentes, tá? Então, se eu tenho quatro pontos qualquer, né, distintos, ou seja, que não estão um em cima do outro, sei lá, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Pronto, coloquei quatro pontos aleatórios, tá? Um aqui, outro aqui, outro aqui. Pronto. Se os segmentos AB, BC, CD e DA interceptam apenas nas extremidades, a reunião desses quatro segmentos é um quadrilátero. Então, se você ligar esses pontos, né, esse ponto A, B, C e D, né, AB, BC, CD e AD, né, ou DA. Então, se esses pontos, se essas retas aqui, né, elas se cruzam apenas na extremidade, ou seja, apenas nos pontos mesmo, você tem um quadrilátero. Então, o quadrilátero eu posso dizer também, assim a grosso modo, que é... desculpa. Que é formado pela união de quatro pontos, tá? Você tem quatro pontos complanares, tá? Complanares, ou seja, que estão contidos no mesmo plano, né? E liga esses quatro pontos, né? Liga o segmento AB com o segmento BC, com o segmento CD e o segmento DA. Então você vai formar ali um quadrilátero, né? Já fica bem nítido, todo mundo já sabe, né? Que um quadrilátero é um polígono, tá? Eu não vou mais definir aqui o que é um polígono, porque nós já vimos isso aqui nas aulas anteriores, né? Então, o quadrilátero é um polígono, onde esse polígono tem exatamente quatro lados, tá? Cuidado, muita gente confunde, pessoal, quadrilátero com quadrado, tá? Quadrado é uma coisa, quadrilátero é outra. Na verdade, um quadrado é um quadrilátero, tá? Mas existem coisas que são diferentes, tá? São coisas distintas, tá? Muita gente acha que quadrilátero é a mesma coisa de quadrado, e não é assim. O que é quadrilátero? Quadrilátero é nada mais, nada menos do que um polígono de quatro lados, só isso. Tá? E um quadrado é um tipo específico de quadrilátero. Por exemplo, isso aqui sabemos que não é um quadrado, tá? Porque um quadrado tem que ter todos os lados iguais. Mas isso daqui é um quadrilátero. Tá? Então tem uma diferença entre quadrilátero para quadrado. Aí pela terceira vez, né, seguida, nós vimos isso em polígono, nós vimos isso em triângulos, agora em quadrilátero, né? Eu tenho os vértices, né, que nada mais do que as quinas, tá? A, B, C, D. Eu tenho os lados, né, que é o que liga esses vértices, AB, BC, CD e DA ou AD. Eu tenho os ângulos internos também, né, que é esse ângulo interno aqui, A chapéu, esse ângulo interno aqui, B chapéu, esse ângulo interno C chapéu e esse ângulo interno D chapéu. A gente fala chapéu mesmo, tá? E eu tenho os ângulos externos, tá? Que não tá aqui a imagem, mas ele é aqui fora, tá? Ó, então, se aqui eu tenho essa reta, a gente continua essa reta, tá? Né? E esse ângulo aqui nós chamamos de ângulo externo, beleza? Então, continua. Isso daqui é o ângulo externo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Ok. Classificação dos quadriláteros, tá? A aula de hoje basicamente vai ser só isso aqui, tá? Basicamente só as classificações. Classificação dos quadriláteros. Os quadriláteros, eles se dividem basicamente em paralelogramos e trapézios. Deixa eu ver se eu botei aqui outro. Pronto. Aqui, tá? Lá final. Paralelogramos e trapézios, tá? Então, basicamente, um quadrilátero, ele se divide dessa forma. Então, aqui, ó, a gente gosta de fazer bastante um esquemazinho, tá? De divisão. Então, aqui eu tenho os quadriláteros, tá? Em gerais, tá?
E esses quadriláteros eles se dividem basicamente em dois tipos, tá? Os paralelogramos e os trapézios, tá? O que é o trapézio? A gente vai ver só depois, tá? O que é um paralelogramo? Um paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero, né? Lógico, tudo isso aqui é quadrilátero, que possui dois lados, ou melhor, dois pares de lados paralelos. Por isso nós chamamos de paralelogramos, tá? Paralelogramos vem de paralelos, tá? Então o que é um paralelogramo? É aquele polígono onde os lados opostos são paralelos. Então o lado AB, ele vai ser paralelo ao lado CD. Professor, o que é uma coisa paralela? São duas retas que nunca se cruzam, tá? Então, se você tem essa reta aqui e essa reta aqui, você sabe que em algum momento da vida elas vão se interceptar. Então, isso daqui não é paralelo, isso aqui é concorrente, tá? Uma coisa paralela, ou melhor, uma reta paralela, nada mais é do que retas que não se cruzam. São retas que andam um do lado da outra, tá? Então, isso é um paralelogramo. Paralelogramo é um polígono onde os lados opostos são paralelos, tá? Então, esse lado aqui, ele jamais vai se cruzar com esse lado aqui. Da mesma forma que esse lado jamais vai se cruzar com esse lado. Isso é um paralelogramo. Deu para entender, pessoal, isso aqui? Sim. É importante falar, tá, que os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais, tá? Você vai ter que usar isso aqui em uma das questões do TD. Então, se aqui eu tenho um ângulo de x e aqui eu tenho um ângulo de 10 graus, por exemplo. Qual é o valor desse ângulo x? 10 graus. O ângulo oposto de um paralelogramo é igual, tá? Então, se eu tenho aqui um ângulo x mais 20 e aqui eu tenho um ângulo 10, como é que eu faço para resolver o valor de x? Você iguala, tá? X mais 20 é igual a 10. Já que esse ângulo tem que ser igual a esse. E resolve essa equação. Essa equação aqui está errada, tá? Mas foi só para vocês entenderem. Ok. Propriedade dos paralelogramos, tá? Primeira propriedade, tá? Essa aqui eu já acabei de comentar, tá? Todo paralelogramo possui ângulos opostos, sabe, pequenininho, congruentes, tá? Então basicamente são três definições, tá? São três propriedades. Todo paralelogramo, possui ângulos opostos congruentes. O que isso quer dizer? Que em todo paralelogramo os ângulos opostos são iguais. Eu acabei de comentar isso aqui, tá? Então, se você tem aqui um paralelogramo, que não está muito bem feito, mas imagina. Então, esse ângulo aqui, pessoal, não é que ele é igual a esse, tá? Nada a ver. Mas esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Primeira característica, a primeira propriedade. Segunda, todo paralelogramo possui os lados opostos congruentes. Eu já sei, pessoal, que os lados opostos são paralelos, né? Isso aqui eu já sei, porque é um paralelogramo. Então, se é um paralelogramo, isso já tem que acontecer. Só que além disso, além dos lados opostos serem paralelos, eles também são congruentes. Ou seja, os lados opostos também têm a mesma medida. Ó, cuidado que eu estou falando dos lados opostos. Não é que todos os lados têm a mesma medida, tá? Não é que esse lado aqui, AB, seja do mesmo tamanho que BC. Não é isso, tá? Até porque aqui dá para ver que é um pouquinho diferente. Mas os lados opostos são iguais. Então, se esse lado aqui é BC, esse lado aqui também vai ser igual, tá? Se esse lado aqui tem duas barrinhas, esse lado tem duas barrinhas. Se esse lado tem uma barrinha, esse lado tem uma barrinha. Funciona basicamente a mesma coisa que acontece com os ângulos, tá? Os ângulos opostos são iguais, então esse é igual a esse e esse é igual a esse. E os lados opostos também são iguais, tá? Então esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Deu para entender, pessoal, isso daqui? Sim. Deu. E por último, em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam respectivos nos seus pontos médios. O que é que isso aqui quer dizer? O que é o ponto médio? O ponto médio nada mais nada do que a metade. Então, se você tem uma reta de 10 centímetros, por exemplo, onde que é o ponto médio? No meio.
E esse ponto médio vai dividir exatamente em 5 centímetros e 5 centímetros. Porque é o lugar do meio, né? Lógico, né? É o ponto médio. Então, as diagonais de um paralelogramo, elas vão se interceptar, ou seja, elas vão se cruzar exatamente nos seus pontos médios. Como assim? Eu não entendi. Então, deixa eu botar aqui para a imagem. Então, se eu traçar aqui a primeira diagonal, esse aqui tem duas diagonais, tá? Então, se eu traçar a minha primeira diagonal, eu vou ter isso daqui. Se eu traçar a minha segunda, eu vou ter isso aqui. Então, o que diz essa propriedade? Que no momento que essas diagonais se interceptaram bem aqui, elas se interceptaram exatamente no seu ponto médio. Ou seja, daqui para cá é toda diagonal BD. Só que nesse ponto aqui, eu tenho exatamente aqui a metade e exatamente aqui a metade. Ou seja, esse ponto é exatamente o meio dessa reta aqui, BD. A mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui eu tenho um lado AC, a diagonal AC. No momento que se cruzou, dividiu exatamente na metade, porque aqui é o ponto médio, tá? Isso acontece bastante com equações também. Por exemplo, tem assim, ó, esse lado vale 10x mais 20 e esse lado vale 80, né? 10x mais 20 e aqui vale 80. Aí a pergunta diz assim, ó, determine o tamanho da diagonal toda diagonal. Então primeiro eu tenho que descobrir esse pedaço aqui. Como é que eu faço para descobrir esse pedaço? Primeiro eu tenho que saber que aqui é o ponto médio. Se aqui é o ponto médio, então esse tamanho ele é igual a esse tamanho. Então você vai montar uma equação. 10x mais 20 é igual a 80. E vai resolver essa equação. 20 vai para lá, fica negativo. Vai ficar 80 menos 20, vai dar 60. Então vai dar 10x igual a 60. Passo 10 dividindo, vai ficar x igual a 60 dividido por 10, que vai ser 6. Agora substitui aqui. 10 vezes 6, 60. 60 mais 20, 80. Nesse caso, eu nem precisava ter feito isso, né, pessoal? Agora que eu parei para perceber. Porque se aqui é 80, aqui também vai ser 80, né? Logicamente. Por quê? Porque aqui é o ponto médio. Se aqui é o ponto médio, eu dividi exatamente na metade, ou seja, a mesma coisa. Então, isso aqui é 80, aqui vai ser 80 também, né? Então, nós temos a conclusão que todo lado, né, vale 160, tá? Centímetros, se for em centímetros, por exemplo. Então, basicamente, são essas três propriedades do paralelogramo. Primeiro, todos os ângulos opostos são iguais. Todo paralelogramo possui lados opostos também iguais. E as diagonais se encontram exatamente no meio, no ponto médio. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. É. Cuidado com essas definições de quadriláteros, certo? Por quê? Se eu perguntar para você, que figura geométrica é essa? Que vocês irão me responder? Retângulo. Retângulo. Se eu te falar que tu não está completamente certo, se eu falar para você que isso daqui é um paralelogramo, tu consegue entender por que é um paralelogramo? Sim. Certo? Ótimo. Por causa das Vamos lá. características. Por quê? Por causa das características todo paralelogramo, as diagonais se Isso, mas eu interceptam. nem preciso olhar para isso, tá? Isso daqui vai ser uma consequência. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é se isso é ou não. E o que é que define um paralelogramo? É isso daqui? Não, não é isso daqui. Isso daqui é uma consequência. O que é que define uma figura ser um paralelogramo ou não? O que define? Foi a primeira coisa que eu falei. O que é um paralelogramo? Paralelogramo. Paralelo. Dois pares de lados paralelos. Exato. Ô Pedro, eu não vou analisar essas conclusões aqui. Isso vai ser uma consequência. A primeira coisa que você tem que saber ou descobrir se aquela figura é ou não um paralelogramo. Se for, aí beleza. Aí isso daqui vai entrar como consequência, tá? Então como é que eu faço para descobrir se um quadrilátero tem que ter 4 lados, tá? Isso é o mínimo. Como é que eu vou saber se isso aqui é ou não paralelogramo? Você vai para a definição. O que foi que eu falei sobre os paralelogramos? O que é um paralelogramo? É um quadrilátero, beleza, que tem lados opostos paralelos.
Esse lado é paralelo a esse? Sim. Esse lado é paralelo a esse? Sim. Ok. Então isso é um paralelogramo. Agora sim, se isso é um paralelogramo, tudo isso vai entrar como consequência. Deu para entender? Valeu. Deu? Deu. Deu, Pedro? Ficou meio confuso? Deu. Deu, né? Ok. Se eu perguntar para você, que figura é essa daqui? O que você iria me responder? É um quadrado. Também, se não está errado, mas também não está certo. Não apenas quadrado. Isso aqui é um quadrado? Sim, é um quadrado, mas também é um paralelogramo. Na aula de hoje a gente vai tirar alguns conceitos que você tem um pouco antigos. Eu acho que eu até comentei isso aqui no sexto ano para vocês. Vocês viram isso aqui no sexto ano. Essa figura é um quadrado, tá certo? Só que não é apenas um quadrado. Ela é um quadrado e um paralelogramo. Você tem que ver os lados opostos. São paralelos? Sim, paralelogramo. Acabou. Beleza? Então vamos pular aqui para não ficar muito extensa a aula. Um quadrado, um paralelogramo e um quadrilátero. Tudo é quadrilátero, né? Tudo vai ser quadrilátero. É como eu te falei, você precisa ver como se fosse um esquemazinho. Você tem os quadriláteros, aí você tem o paralelogramo e você tem aqui os trapézios. O que acontece? O que é um paralelogramo? Lados opostos paralelos. Só que dentro desse paralelogramo eu tenho vários tipos de quadriláteros. Aí sim, eu tenho os quadrados, eu tenho os retângulos, eu tenho os losangos, eu tenho os... Basicamente são esses três, né? Ou seja, quadrado é paralelogramo, retângulo é paralelogramo. E tudo isso, logicamente, é quadrilátero. Tá? Entendeu? Você vai fazer tipo um esquemazinho. Deu para entender mais ou menos? Deu. Tem uma tabelinha que eu não coloquei aqui, fica bem bonzinho. Paralelogramos notáveis. Agora sim, tá? Ó, tudo que eu vou falar aqui é também paralelogramo, tá? Lembrando, eu acabei de fazer, mas vou fazer de novo. Eu tenho os quadriláteros, aí eu tenho duas divisões de quadriláteros, os paralelogramos e os trapézios. Só que os paralelogramos se dividem em três tipos, tá? Que são os paralelogramos notáveis. São os retângulos, os quadrados e os losangos, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, por exemplo, retângulo também é paralelogramo. Quadrado também é paralelogramo. Losango também é paralelogramo. Tudo isso aqui que eu vou dizer também é paralelogramo, tá? Só que é um tipo específico de paralelogramo. É um tipo específico. Então, o que é um retângulo? Retângulo, ó, é um paralelogramo, como já acabei de falar, ou seja, isso aqui também é um paralelogramo, que possui os quatro ângulos internos congruentes. Ou seja, para você definir um retângulo, você tem que entender que todos os ângulos internos são iguais, e são iguais a 90 graus. Tá? Todos os ângulos são iguais a 90 graus. Tá? O Pedro, em algum momento tu viu eu comentar sobre lados? Não. Não. O que foi que eu defini para você para a figura ser um retângulo? Os quatro ângulos internos têm que ser iguais. Beleza? Tudo 90. Só que em nenhum momento eu falei de lado. O que é que isso quer dizer? Que os lados têm que ser diferentes? É isso? Não, não é isso, tá? Mas tanto faz. Ou seja, os lados podem ser iguais ou podem ser diferentes. Não tem problema. O importante é quem? É os ângulos. E isso faz a gente pensar uma coisinha. Que coisinha? Pedro, se eu perguntar para você que figura é essa, o que você ia me responder? O que foi? Se eu perguntar para você que figura é essa, o que você ia me responder? Eu, logicamente, ia responder um quadrado. Certo. Mas o que foi que você Minha aprendeu na primeira aula de hoje? resposta. Mas o que você aprendeu hoje? Paralelogramo. Que isso aqui é um. Paralelogramo. E agora Trava-língua. você vai aprender também que isso é um retângulo. A minha infância foi uma mentira.
Agora é aquele momento que tem aquele meme daquele cara que faz assim com a cabeça, ó, explodindo. É. Pessoal, isso aqui é um retângulo. A sua infância, que nem o Pedro disse, todo mundo tá conseguindo me ouvir? Eu tô falando baixo pra vocês ou não? Um pouquinho. Não. Não? A infância de vocês realmente foi uma mentira. Tá? Você aprendeu lá na escola que isso aqui era um quadrado, isso aqui era um retângulo. Estava certo. Mas, se você, na sua prova, né? Se tivesse a figura e você tivesse usado retângulo, a professora ia dar errado. Mas errado até ela. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui tem todos os lados iguais, beleza. Que você chamava de quadrado, não é que não é, tá? Tá certo, é um quadrado. Só que não é só quadrado. Isso aqui também é um retângulo. E também um paralelogramo. Professor, não entendi porque isso aqui é um retângulo. Qual é a regra do retângulo? É um paralelogramo, tá? Isso aqui eu já vou parar de falar, porque tudo vai ser um paralelogramo, tá? Que possui os 4 ângulos internos iguais. Todos os ângulos internos são iguais aqui? São. Então, isso é um retângulo. Bom, professor, mas todos os lados são iguais. Não tem problema. Em nenhum momento eu falei sobre lado ser igual ou não. O importante é os ângulos. Se todos os ângulos forem iguais, é um retângulo. Aí os lados podem ser todos iguais, como não, que nem é o caso aqui. Tá? Então, eles são retângulos. Propriedade do retângulo. Todo retângulo tem diagonais iguais, congruentes. Ou seja, o tamanho dessa diagonal é exatamente o tamanho dessa diagonal. Tá? Tem diagonais iguais. Losango, tá? Seria a próxima figura, tá? Então isso aqui também é um paralelogramo, tá? O que é o losango? É um paralelogramo que possui, olha aqui, ó, os 4 lados iguais. Ou seja, se você tá aqui a figura, né? Esse lado, ele é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, se você tem todos os lados iguais, você tem o que? Um losango, tá? Isso aqui é um paralelogramo, lembrando, né? Porque os lados opostos são paralelos, né? Então, isso aqui é um paralelogramo. Ô Pedro, já que você estava me ajudando aqui na aula, em algum momento você ouviu eu explicar ou falar sobre ângulos? Sobre ângulos? Uhum. Em relação aos losangos. Em relação aos losangos. Sim. Não. Não. O que foi que eu falei sobre losango? Que um losango vai ser aquela figura, né, de quadrilátero, né, paralelogramo, que tem 4 lados iguais. Ou seja, em nenhum momento eu falei de ângulo. O que isso quer dizer? Que os ângulos podem ser iguais ou não. O importante é quem? Os lados. E isso faz a gente refletir uma coisa. Mais uma vez, ó. Ah, professor, não acredito não. Acredite, cara. Se quiser. Se não quiser, fica sem acreditar. Porque se quem acredita, acredita. Gostou? Que figura é essa, Pedro? Você aprendeu antes, quando era criança, que isso era só um quadrado. Mas hoje você já conseguiu perceber que isso é um quadrado, que isso é um losango e que isso... Opa, droga. Dei spoiler. Que isso era um quadrado, que isso era um paralelogramo e que isso era um retângulo. Só que isso aqui também, ó, é losango. É um quadrilátero. Ah, não vou nem entrar nisso, né? Porque, lógico, é um quadrilátero, né? Tem 4 lados. Agora a pergunta é, por que isso aqui é um losango? Por que isso aqui é um losango? Que todos os lados são. Porque todos os lados são iguais. Isso é um losango. Professor, mas os ângulos estão todos 90. Não importa. O que importa, pessoal, é os lados serem iguais. O que importa é os lados serem iguais. Deu para entender isso aqui? Uhum. Propriedade. Eu só estou vendo o Pedro participar, mas tudo bem. Propriedade dos losangos. Todo losango tem as diagonais perpendiculares entre si. Ou seja, todo losango, as diagonais, vai formar um ângulo de 90 graus. Melhor, vai formar 4 ângulos de 90 graus. Tá? Todo losango tem diagonais nas bissetrizes dos ângulos internos. Ou seja, todo losango vai dividir o ângulo interno ao meio. Então, se por exemplo, se esse ângulo aqui todo era 120 graus,
Quando você traçar a diagonal, vai dividir 60 e 60. Ou seja, as duas propriedades primeiro, as diagonais vai formar 4 ângulos de 90 e essas diagonais vai dividir o ângulo interno ao meio. É uma bissetriz. Beleza? Então isso é um losango. E quadrado, né? Quadrado. Se você parar para observar, pessoal, o quadrado, finalmente, né? Ele é tipo uma fusão. Ele é a regra do retângulo mais a regra do losango. Tá? Mais a regra do losango. Qual é a regra do retângulo? Vê se vocês lembram. O que é um retângulo? Qual é a regra do retângulo? Ter todos os ângulos congruentes. Todos os ângulos iguais, que no caso é todos os ângulos de 90 graus. E qual é a regra do losango? Todos os lados serem congruentes. Exato, todos os lados serem iguais. Então, se você pegar essa regra e juntar com essa regra, você tem o quadrado. Olha aqui, ó, o que é o quadrado? Lembrando que aqui os ângulos têm que ser iguais, mas os lados tanto faz. Aqui é o contrário. Os lados têm que ser iguais, mas os ângulos tanto faz. Agora, junto os dois, se você tem lado igual e ângulo igual, você tem um quadrado. Então, um quadrado nada mais é do que um quadrilátero, que é paralelogramo, baboseira, que tem lados iguais e ângulos iguais. Isso é um quadrado. Agora vamos voltar lá para a antiguidade e reclamar com a professora que tirou o ponto da gente porque a gente errou a questão. Exato, eu não consegui entender porque eles explicam errado. Eu acho que é porque você, quando é pequeno, você não tem a capacidade de assimilar daquela forma, né? Então, pessoal, essa figura aqui, né? Ela é um quadrado, ela é um trapézio não, tá? Desculpa. Ela é um quadrado, ela é um losango, ela é um retângulo, ela é um paralelogramo, que é um quadrado. Né? Eu voltei tudo, se você parar para observar, eu voltei tudo. Fui de trás para frente. Né? Tem um quadrilátero, aí eu tenho paralelogramo, se divide em retângulo, losango e quadrado. Né? Então essa figura aqui, ela é basicamente todas essas. É um quadrado, é um losango, é um retângulo, que é um paralelogramo, que é um quadrilátero. Essa figura aqui é todas elas. Tá? O quadrado é um retângulo e um losango simultaneamente. Tá? Que eu acabei de comentar. Logo, suas diagonais possuem todas as propriedades dos outros. Então, pega todas as propriedades das outras figuras. Tá? Né? Essa propriedade e essa propriedade. Né? Junto essas três propriedades, vai ser a propriedade do quadrado. Tá? Já que ela é a junção. E por último, tá? Por último, os trapézios. Tá? Outra coisa, pessoal, trapézio é trapézio, tá? Então, o que é paralelogramo não pode ser trapézio. Como assim? Já fiz aqui umas 300 vezes, falei de novo. Quadrilátero, né, que é o geral. Eu tenho os paralelogramos e eu tenho os trapézios. Aí dentro dos paralelogramos eu tenho retângulo, quadrado e losango. Aqui eu posso fazer essas frescuragens, né? Tipo, losango também é retângulo, também é quadrado, quadrado é retângulo, é losango. Aqui beleza, agora trapézio não. Por exemplo, o que é retângulo não pode ser trapézio. O que é quadrado não pode ser trapézio. O que é losango não pode ser trapézio. O que é paralelogramo não pode ser trapézio. Trapézio é trapézio. Até porque ele está na outra faixa, tá vendo? Ó? Tem um paralelogramas para cá e para cá tem os trapézios. Então, trapézio é trapézio. Tá? Então não entra como essas frescuragens não. Tá? O que é um trapézio? A definição parece um pouco com a dos paralelogramas. Só que os paralelogramos, se você parar para lembrar a aula, né? Eu falei o quê? O que é um paralelogramo? É quando os lados opostos são paralelos, né? Ou seja, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Os trapézios é mais ou menos assim. Só que os trapézios eu não tenho dois pares paralelos, eu só tenho um par paralelo. Então a definição de trapézio são quadriláteros, né? Lógico, que tem apenas um par de lados paralelos e os outros dois lados não são concorrentes. Ou seja, dois lados não vão se cruzar e os outros dois lados vão se cruzar. Isso é um trapézio. Tá? Então, se você parar para observar, ó, esse lado aqui, AB, nunca vai cruzar com o lado CD. Eles vão dar sempre um do lado do outro. Aqui.
Já esse lado aqui, se você continuar, né, como se fosse para sempre, você vai ver que em algum momento esses lados irão se interceptar. Então eu tenho dois lados paralelos e dois lados que vão se cruzar. Então isso é um trapézio. Deu para entender? Sim. Sim. Isso daqui, ó, Yes. é um trapézio também, tá? Porque esse lado nunca cruza com esse, mas esse lado aqui, ó, lá no futuro, né, tão distante, eles irão se cruzar. Então, eu tenho dois lados paralelos e dois lados concorrentes. Isso é um trapézio. Já os paralelogramos, não. Os paralelogramos, todos os lados opostos são paralelos. Aqui não vai acontecer isso, tá? Um trapézio, ele vai formar duas bases, tá? Que eu chamo de base menor, que é a Bzinha, que no caso é de cima. E eu tenho a base maior, que é a de baixo, chamamos de Bzão. E sempre as bases é os lados paralelos. Tá? As bases serão os lados paralelos, tá? Então, Bzão, Bzinho. Sempre tem duas bases, uma base maior e uma base menor. Tipos de trapézio, tá? Eu tenho um trapézio isósceles, tá? Basicamente, o que é o trapézio isósceles? É o trapézio que possui os lados não paralelos congruentes. Ou seja, se você parar para observar, né? Esse lado é paralelo a esse. E esses dois lados são os lados que um dia vão se cruzar. E eles têm a mesma medida, né? Nesse caso aqui tem a mesma medida. Então isso é um trapézio isósceles, tá? Para não ficar muito, né, demorado, para vocês entenderem. A diagonal de um trapézio isósceles são congruentes. Então, o tamanho dessa diagonal ela vai ser exatamente o tamanho dessa diagonal. Tá? Os ângulos internos da mesma base são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, da base, e esse ângulo aqui, eles são iguais. Esse ângulo é igual a esse. Não é que esse ângulo é igual a esse de cima, não, tá? Mas esse ângulo, ele é igual a esse ângulo. Os ângulos da base são iguais. Tá? Primeiro tipo de trapézio. Trapézio escaleno, tá? O que é o trapézio escaleno? É o trapézio que possui os lados não paralelos, não congruentes. Ou seja, se você parar para observar, esse lado é paralelo a esse, show de bola. Só que esse lado é o lado concorrente, beleza? E eles não têm a mesma medida, não têm a mesma medida. Então isso é um trapézio escaleno. Se esse lado fosse igual a esse, seria um trapézio isósceles. Como esse lado é diferente desse, eu tenho um trapézio escaleno. Pessoal, até aqui deu para entender? Sim. Essa daí não. Mais ou menos. Beleza, vamos lá. Supondo que... ficou meio frio. Supondo que eu tenho aqui esse tipo de trapézio. Tá? Esse lado, ele é igual a esse. Pronto. Isso é um trapézio isósceles. Porque os lados que vão se cruzar, que são os lados não paralelos, eles têm a mesma medida. Isso é um trapézio isósceles, foi o que passou. Agora, o que é um trapézio escaleno? É quando esses lados, que são os lados não paralelos, eles não têm a mesma medida. Se você parar para observar, ó, esse lado ele não tem o mesmo tamanho desse, ele é diferente. Então, aqui eu tenho 2 tracinhos, aqui eu tenho 3 tracinhos, aqui eu tenho 2, por exemplo. Isso é um trapézio escaleno. É quando os lados não paralelos, que no caso é esse lado e esse, eles não têm a mesma medida. Se eles tiverem a mesma medida, eles são trapézios isósceles. Se tiver medida diferente, será um trapézio escaleno. Deu para entender agora, Pedro? Entendi. Deu mais. Deu. E por último aqui eu tenho um trapézio retângulo, tá? Retângulo, pessoal, vem de ângulo reto, beleza? Então o que é um trapézio retângulo? É um trapézio que tem dois ângulos internos medindo 90 graus. Tá aqui, ó. Esse é o trapézio retângulo, tá? Esse é o trapézio retângulo. Às vezes vem assim, às vezes vem pra cima, tá? Porque aqui não tem mais espaço. Às vezes vem assim, ó. Tá? Pra cima, né? Aqui é 90 e aqui também é 90. Então, esse trapézio retângulo é o trapézio que tem dois ângulos internos medindo 90 graus. Pessoal, deu para entender? Basicamente seria isso a aula, tá? Seria mais definições mesmo, tá? Definições mesmo. Acho que acabou até os slides. Vou aqui. Ué. Seria mais definições mesmo.
Ficou claro? Deu para entender? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não. Então, ó, fazendo um esquema geral para finalizar a aula. Eu tenho os quadriláteros. Vamos falar o que é cada coisa e vamos definir. Quadrilátero. Alguém definiu para mim o que é um quadrilátero? É um conjunto de polígonos de 4 lados. Pronto. Beleza. Existem basicamente dois tipos de quadriláteros. Quais são eles? Paralelogramo e trapézio. Beleza. Paralelogramo. E os trapézios. Ó, motinha. Ok. Agora define para mim. Fora, sem ser o Pedro, outra pessoa. Define, eu sei que existem duas, paralelo e trapézio. O que é um paralelogramo? Dois lados. Dois lados paralelos, não é que dois lados paralelos, mas dois pares, né? Dois pares. Porque, por exemplo, quando eu digo dois lados, eu estou querendo dizer que somente esse é paralelo a esse, só dois lados, mas não, é dois pares. Ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então são dois pares, esse par e esse par. Beleza? Entendi. Dá para fazer um desenho também. Não. Beleza. E o que é um trapézio? Professor, será que dá para repetir? O cara comprou uma moto esporte e começou a passar no meio da rua. Pronto. Na verdade, eu não estou falando nada, estou esperando vocês me responderem. Primeiro, eu perguntei o que é um quadrilátero, você me respondeu. Eu perguntei quais são os dois tipos, você me disse. Agora a gente vai falando os nomes e vamos definindo, tá? Agora, o que é um paralelogramo? Já definiram para mim. Que é o quadrilátero, né? Que tem dois pares, ou seja, os lados opostos são paralelos. Pode ser assim também. Agora, estou esperando alguém definir para mim o que é trapézio. Parei aqui. Trapézio é que tem ângulos diferentes? Nada a ver mais. Nada a ver. São Tem dois lados paralelos e um congruente. E dois congruentes. E vamos cruzar. Não é congruente. Congruente significa igual. É Ah, concorrentes. Mas é isso aí. são dois ângulos concorrentes. Exato. Vamos O que é um cruzar e trapézio? Vamos lá. O que é um paralelogramo? O paralelogramo ele tem todos os lados opostos paralelos. Beleza. O que é um trapézio? Um trapézio ele só tem um par paralelo e um par concorrente. Ou seja, dois lados vão se cruzar e dois lados não vão. Ou seja, isso é paralelo e isso é concorrente. Então isso é um trapézio. Agora não vou mais falar, tá? Só vocês. Beleza. Só que eu tenho vários tipos de paralelogramos. Vários tipos. Primeiro tipo, retângulo. retângulo. O que é um retângulo? Que tem ângulos de todos os. Espera! Todos os ângulos de 90 graus. Exatamente. Lembrando que os lados podem ser iguais ou não, tanto faz. O importante é os ângulos. Pessoal, é por isso que ele tem esse nome. Pararam para perceber, não? Paralelogramo, vem de paralelo, né? É a definição. Olha aqui o nome do retângulo. Retângulo. Ângulo reto. Então isso é um retângulo. É um quadrilátero. É um paralelogramo, que é um quadrilátero que tem ângulos retos. Não sei se você nunca parou para perceber isso, mas você percebeu agora, talvez. Por isso tem esse nome. Beleza. Agora não quero mais ouvir a voz do Pedro, tá? Outra pessoa. Além do retângulo, tem outros tipos de paralelogramos. Me diz aí um outro tipo. Losango. Losango. O que é um losango? Possui os quatro lados iguais. Possui os quatro lados iguais. Então significa dizer que os ângulos podem ser iguais ou não, né? Tanto faz. Beleza. E por último eu tenho os... Pode falar? Só. Pode falar, já que ninguém falou, pode falar. Quadrado. Tem os quadrados, tá?
Os quadrados eu posso até fazer assim, ó. Posso até fazer assim, ó. Juntando os dois, né? Que é a regra dos dois juntos, né? Eu tenho os quadrados. E o que é um quadrado? Tem todos os ângulos são de 90 graus e todos os lados iguais. Exatamente. Tá? Então lembrando que eu estou somando aqui, tá? Estou somando essas duas regras. Ok. E do lado dos trapézios, eu tenho basicamente 3 tipos de trapézios. Quais são esses 3 tipos? Primeiro tipo é o trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? O que é o trapézio isósceles, pessoal? Pera aí. Lados não paralelos. Não, isso é um trapézio, né? Olha aí, Pedro, o cara acabou de passar aqui, o cara que estava na tua rua. Maria. O que é um trapézio? Um trapézio é, né, tem 2 lados não paralelos. Isso é um trapézio. Mas o que é um trapézio isósceles? Qual a diferença? Trapézio isósceles. O trapézio isósceles, pessoal, os lados não paralelos têm o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, ó, quais são os lados não paralelos? Esse e esse. E eles têm a mesma medida. Isso é um trapézio isósceles. O outro tipo de trapézio é o trapézio escaleno. O que é um trapézio escaleno? É aquele em que os lados não paralelos não são congruentes. Exato. Os lados não paralelos não são iguais. Então, por exemplo, sei lá, isso aqui, né? Sei lá, isso aqui nem é um trapézio. Ah, meu Deus. Pronto, aí, né? Esses lados são os lados não paralelos. Eles não têm o mesmo tamanho. Beleza. E por último tem um trapézio retângulo. O que é o trapézio retângulo? Que apresenta 2 ângulos retos. Exatamente. Apresenta 2 ângulos retos. Quem quiser, ó, ficou até bonitinho. A letra não tá bonitinha não, mas a organização ficou razoável. Então tira print aí e coloca na proteção de tela do celular. Tá? Pessoal, é isso, tá? Lembrando que vocês têm que rever também as propriedades também, tá? Tem que saber as propriedades para poder fazer o PD, tá? Então a aula seria basicamente isso. Alguma pergunta? Não. Ok. Então, pessoal, é isso. Valeu, até a próxima.